Oi gente, tudo bem? Olha, não dá para negar que hoje em dia a publicidade está em todos os lugares, né? Para se ter uma ideia, um estudo recente do Conselho Executivo das Normas Padrão mostrou que em 2021 o Brasil movimentou algo em torno de 20 bilhões de reais só com publicidade. É uma área importante e que ganha cada vez mais destaque. Por isso, nós convidamos o professor e publicitário Tato Felipe aqui no Você no Mercado de hoje, que está começando agora. Professor, seja muito bem-vindo ao Você no Mercado de hoje. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Bacana. Gente, obrigado pelo convite. Sou o professor Tato, né? Mais conhecido como Tato, meu nome é Haroldo Felipe. Eu me formei aqui na casa. Eu entrei na turma de 2003, 2006, então não sejam deselegantes fazer a conta, né? E já entrei na faculdade já com essa vontade, né, dessa parte mais criativa, até porque eu nunca tive muita aquela intimidade com câmera, então para mim sempre foi muito a área criativa mesmo, então tinha muito essa curiosidade com relação à publicidade, gostava muito da parte de motion, né, então, e queria partir para uma coisa mais de vídeo, de cinema talvez, e aí eu acabei me interessando bastante pela criação publicitária ao longo aí dos anos, né, da faculdade. E depois disso, eu me formei em 2006, né? Logo depois de um tempo, uma coisa que é muito importante também que eu falo para todo mundo é o estágio nesse processo, né? Nesse período que você está na universidade é muito importante porque isso vai demandar e vai mostrar para você alguns caminhos que você pode tomar, até com relação ao seu perfil. E pode ser até a porta de entrada, né? Para que de fato Exato. A pessoa se consolide na carreira, na área. É o que eu falo. Nesse momento é um momento muito importante e crucial, porque você está construindo todo o seu conhecimento teórico, mas também o prático é importante. Porque aí você traz portfólio. E quando você, na área publicitária, principalmente na criação, quando você vai buscar alguma coisa no mercado, o mercado, infelizmente, vai querer ver alguma coisa prévia de você. Então, os trabalhos práticos que a gente já tem na faculdade já propicia esse tipo de material, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, entrou, sempre corre atrás de ou um estágio nas agências, nos laboratórios que a gente tem aqui, que já propicia isso também, né? As agências os laboratórios que nós temos aqui são portas de entrada para o mercado. Então, de vira e mexe a gente recebe. Hoje mesmo a gente está recebendo um estagiário novo na agência, porque um estagiário está entrando numa agência como estágio também. Então, eu sempre falo sobre a importância disso. Quando você fala em mercado, é até bom a gente lembrar que, assim como em qualquer área, bem competitivo. E a gente está vivendo, professor, atualmente, o que o pessoal chama, os especialistas chamam da era da informação. Ou seja, a publicidade ela precisou se reinventar também. Porque até então a gente tinha aquela imagem de que a publicidade estava ali no BuzzDoor, no Outdoor, enfim, na revista, no jornal. E hoje a gente tem o celular na palma das nossas mãos. Passou a ser mais desafiador para o time de criação trabalhar e lidar com tudo isso? Quando eu me formei, a gente não tinha muita criatividade, não tinha muita criação para esses meios digitais que a gente tem hoje, né? Então, isso é muito recente. Então, eu confesso que até nos primeiros contatos que eu tive com esses meios, a gente não dava muita credibilidade porque era tudo muito recente, muito novo. E hoje a gente vê o quanto isso é importante. Tantas campanhas que ganham prêmios mundiais que têm esse viés digital que leva muita informação e para o mundo inteiro, né? É claro que a gente não pode desmerecer as mídias tradicionais que nós temos, como você citou, o jornal, o BuzzDoor, o próprio Outdoor, né? Porque eles têm um impacto muito grande e numa região muito específica. Já o digital a gente acaba abrangendo uma região muito maior, só que ao mesmo tempo, do mesmo jeito que aumenta a abrangência, também aumenta a competitividade com relação ao que você coloca no mercado. Então, desafia por conta da criatividade. Trabalhar hoje com criatividade é desafiador por conta dessa gama que passou a ser mais imensa, digamos assim? Sim, na verdade, trabalhar com criatividade sempre foi desafiador, né? Então, eu sempre falo que o que vai mudando é cenário, né? Eu falo em aula, o que muda é a tecnologia, ou seja, é a técnica. Então, se a gente tem hoje formatos diferentes, você só precisa, então, pensar criativamente em como você vai colocar aquela ideia. É óbvio que suprindo aquela necessidade e aquele problema que a gente tem no briefing, mas de uma forma coerente com os meios que a gente tem.
Hoje, quais são os principais desafios na hora de criar um conteúdo destinado para determinado veículo ou plataforma ou ferramenta que vocês têm, como a gente citava ainda há pouco, o Outdoor, o BuzzDoor? Sim. Bom, o principal desafio é que a mensagem ela seja coerente com o público. Quando eu falo coerente, a mensagem tá bonita, tá bem desenhada, já tem uma estética, tá, mas não é isso, não é só isso, né? Mas é também ela ser absorvida por aquele público. Então, por isso que é importante a gente olhar para esse público, para o meio, para a forma como ele consome essa mensagem, para que a mensagem publicitária, de uma certa forma, seja absorvida de uma forma, eu falo orgânica, porque a publicidade, quanto menos vista como publicidade, mais você acaba assumindo aquele controle, né? O público acaba tendo um impacto daquela mensagem e você engaja. Engajamento é uma palavra que a gente usa muito, principalmente depois das mídias sociais. Mas engajar é a forma como você acaba inserindo a mensagem no meio, né? E aonde aquele consumidor está. A ponto de provocar uma lembrança ou provocar mesmo um debate, uma conversa entre marcas, entre a marca e o consumidor. Então, assim, a criatividade na publicidade ela sempre foi muito desafiadora mesmo. Mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente precisa pensar nos meios que a gente tenha como ferramenta. Na Escola de Comunicação e Estratégias Digitais, você citava ainda há pouco, existe a agência que pode ser a porta de entrada para muitos alunos que estão voltados para essa área da publicidade e se encaixar no mercado de trabalho, enfim, entrar de fato em agências profissionais e aprender também para além do que eles aprendem já em sala de aula. E aí é o aprendizado, a teoria caminhando lado a lado com a prática, né? Trabalhar em agência, como que é a rotina para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor essa área e às vezes têm interesse em partir para essa área? Olha, quando eu entrei na faculdade em 2003, a gente tinha muito em mente essa coisa de agência, né? Hoje em dia a gente pode trabalhar em departamentos de marketing, a gente pode trabalhar como freelancer. Então, até dentro da universidade e nas disciplinas a gente demonstra para o aluno quais são as vertentes, quais são os ambientes e aonde ele pode atuar, né? Mas na agência de publicidade, eu sempre trabalhei em agência de publicidade desde quando eu me formei. Então, eu gosto da modalidade, eu gosto do formato, eu gosto da agência, justamente porque abrange um monte de conhecimento. Então, lá dentro, eu sou criativo, né? Então, trabalho numa agência de publicidade em São Paulo de forma remota e eu sou líder criativo de 13 pessoas, de 13 designers. Então, eu tenho contato, além dos designers, eu tenho contato também com atendimento publicitário, que são os gestores de projeto. Tenho contato também com a mídia, que a galera é responsável por colocar essa mensagem na rua. Então, assim, a agência de publicidade acaba te envolvendo com relação a todas essas habilidades de vários profissionais e todos eles imersos no mesmo projeto, no mesmo problema de comunicação. É uma dinâmica de comunicação, então, né, na prática, porque Sim. são vários profissionais, vários braços, mas que precisam trabalhar ali de forma sincronizada, assim por dizer, para que a coisa saia e satisfaça, sobretudo, o cliente. Sim. Exato. É mais ou menos nessa. Imerso, todos esses profissionais imersos no mesmo para resolver o mesmo problema. Então, dentro de uma agência de publicidade, você tem essa visão como um todo. É claro que depende muito do escopo que foi vendido, né? Qual que é o projeto que a agência está criando, qual que é o problema de comunicação. Então, você meio que trabalha num grupo dentro desse projeto para que você resolva esse problema de comunicação do cliente. Você trabalha de uma forma mais 360, vamos dizer assim, porque aí você traz esse problema, você desenvolve esse problema dentro da agência com profissionais com habilidades diferentes. Então eu tenho atendimento e aí passa essa informação para o planejamento, que passa essa informação para a mídia, para a criação, né, redação e a direção de arte. E por fim você tem o projeto todo, né? Agora, vocês têm um desafio também que é se atentar às tendências, porque como o leque para se divulgar, para fazer publicidade, ele foi amplificado, e aí o desafio ele existe mesmo para vocês. Nesse sentido, eu queria te perguntar, como acertar ao invés de errar? E aí cair naquilo que eu dizia ainda há pouco, né? Satisfazer o cliente, enfim, elevar também a agência que está trabalhando determinado conteúdo para que ela se destaque e ganhe cada vez mais clientes.
Sim, tendência é uma coisa cíclica, né? Então a gente sempre vai estar vivendo e consumindo tendência, até porque isso também guia os nossos passos e até a forma como a mensagem vai ser recebida e qual é o canal que você vai divulgar. Eu acho muito importante seguir essas tendências, mas nunca deixar de olhar para a marca. A gente está trabalhando para uma marca, então aquela marca tem um propósito, tem um posicionamento, tem um público específico. Então você nunca vai seguir uma tendência sem você olhar necessariamente para a marca, né? E tendência é uma coisa importante porque ela dita a tendência visual, mas ela também dita a mensagem. Então, um exercício que eu faço em toda a minha aula de criação é olhar para peças que ganharam prêmio. A peça que ganhou Cannes, que é o nosso maior concurso criativo do mundo, e entender um pouquinho sobre aquela peça que ganhou. Né? Por que ela ganhou, né? Porque ela ganhou. Então, qual que é a mensagem que tem por trás dela? Aí eu falo sempre para os alunos, percebe que as marcas elas se envolvem com alguns problemas sociais. E por que elas se envolvem com esses problemas sociais? Né? Isso pode ser uma tendência. Né? E não é uma tendência oportunista, mas é uma tendência de você olhar para o consumidor e enxergar qual que é a dor dele, sem você necessariamente estar vendendo seu produto, mas sim de vender o propósito da marca específica. Professor, em sala de aula você lida, e até na agência da própria Escola de Comunicação e Estratégias Digitais, com os futuros publicitários. Qual a impressão? Você falava que normalmente traz os exemplos das grandes agências que recebem prêmios em grandes eventos, a exemplo do Festival de Cannes, né? Então, assim, qual é a impressão que se tem hoje desses futuros publicitários? Você consegue já enxergar ali quem de fato tem talento, por exemplo, para a criação? Não, com certeza, com certeza. Na sala de aula, a gente já provoca, né, os alunos e eles estão muito imersos nas mídias, nas redes sociais, então eles consomem muito material. Então, o nosso desafio na sala de aula é você trazer eles para trás, para os bastidores. Tá, você está vendo a mensagem, você está sendo impactado por essa mensagem. Então, como é fazer essa mensagem? Como é pensar nessa mensagem e fazer com que ela chegue até você, por exemplo? Então, isso é um desafio que a gente tem e que em sala de aula, na faculdade, a gente mostra para o aluno justamente para ele ter esse viés criativo. Né? Então, e tem mensagem que eu até falo, parece fácil, né? Parece que chegou para você de uma forma muito orgânica e fácil, mas não foi. Então, exigiu todo um planejamento, todo um pensamento criativo para que engajasse e chegasse em você, porque você é um público da marca específica. Como você é avaliador, na hora de avaliar aqueles trabalhos, te surpreende alguma criatividade desenvolvida ainda no ambiente acadêmico? Sim, sim. Engraçado assim, eu me formei em 2006. De lá para cá, como teve muita mudança, formatos e mídias, a gente pensava muito, como você falou, nas mídias tradicionais, em mídia impressa. Eu lembro que na época os nossos desafios era sermos criativos nesses formatos. Sim. Então, criar um anúncio criativo para uma revista, criar um anúncio criativo para um espaço no outdoor, né? E hoje o desafio é maior, porque você precisa não só criar para uma mídia específica. Inclusive, nas aulas eu motivo eles a criarem, a ter ideias criativas, não para formato específico, né? Vamos ter primeiro a ideia, depois Sim. A gente entende como a gente aplica a ideia. E se de repente nesse processo criativo você entender que ele vai ter mais aderência num formato específico, aí sim, então a gente vai criar para aquele formato específico. Então, assim, a criatividade, como eu falei, ele é sempre desafiador. O que vai mudando aí é um pouquinho o contexto, é tudo que vai acontecendo ao longo dos anos aí. O que você comentou sobre os 20 bilhões que a publicidade movimentou esse último ano, a gente pode entender que teve também o cenário pandêmico. Então, por exemplo, depois da pandemia a gente teve um investimento de publicidade muito maior. Por quê? Porque as pessoas já não estavam mais na rua. Então, de uma certa forma, a mensagem ela tinha que chegar naquele cara de alguma forma. Então, eu deixei... Olha, provavelmente, não vou trazer nenhum dado aqui, mas o que se foi investido, o que é investido em ponto de venda, por exemplo, cessou. Exato. Então, tudo foi concentrado. Exato. Então a gente acabou tendo um digitais. esforço de um investimento muito maior em outros formatos, né, para que a gente fosse impactado pelaquela mensagem, uma vez que nós não estávamos na rua mais, né?
Professor, hoje em dia fala-se também que o storytelling está cada vez mais presente nas empresas. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é e como é que ele se comporta dentro da publicidade. Certo. O storytelling, quando ele chegou, na verdade, na publicidade, ele chegou como se fosse uma tendência, e hoje não é mais tendência, hoje é uma forma de você contar uma história. Essa história tem que ser mais verídica possível, porque você não pode enganar o seu consumidor, e você envolver ele com essa história. Então, não basta você falar que um produto é X ou Y, vendendo apenas uma qualidade tangível específica do seu produto. Então, hoje você precisa vender uma ideologia. E aí o storytelling ele vem com essa possibilidade de você contar uma história envolvendo uma ideologia, envolvendo toda a mensagem, envelopando, na verdade, tudo que é importante para aquela marca e para o consumidor. Professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, certamente quem está nos assistindo está curioso para saber, afinal, compensa eu partir para a área da publicidade, caso eu ainda tenha dúvida? Como você é professor e também é profissional dessa área, está no mercado de trabalho há bastante tempo já, que dica você daria para quem ainda está nessa dúvida se fazer ou não fazer o curso? Olha, compensa e compensa muito. Todas as matérias que eu leio sobre a publicidade, eu vejo quão promissora essa área é ainda por muito tempo, por muitos anos. Se a gente for analisar o objetivo e qual que é o propósito da publicidade para as marcas e para nós como consumidores, o que a gente precisa? A gente precisa de informação das marcas. Então, o que eu vou consumir? O que está coerente comigo, com a minha ideologia? Então, a publicidade ela leva essa mensagem para a gente. Então, é uma área muito promissora, sim. Os números eles já mostram isso. Mas, assim como qualquer outra profissão, né, que a gente tem, ele vai exigir de você um pouco mais de empenho. E quando eu falo empenho, é você... Primeiro que dentro da faculdade a gente já tem esse cenário para você saber qual que é a área na publicidade que você vai atuar, né? E aí o próprio estágio, como eu citei no início, é muito importante para isso. O que você quer ser na publicidade? Você pode ser um criativo, você pode ser um redator, você pode ser um atendimento, na parte de planejamento, mídia. Então, o estágio até permite que ele transite, por Exato. exemplo, por todos esses setores da publicidade, né? Exato. E aí ele se encaixa em um determinado. Exatamente. Eu conheço bastante aluno que faz estágio e passa por uma parte, passa por outra, vai para a criação, depois vai para redes sociais. Então, é importante justamente para você conhecer. Né? É um período que você se permite conhecer, porque depois, como profissional, você pode também transitar, mas assim, você já tem um viés, você já tem um perfil, né, como profissional. Então, assim como qualquer outra área, você precisa se empenhar. O que é empenhar? Primeiro que é conhecer, né, vou para a área criativa. Então, é conhecer a linguagem, as técnicas, tendências, então entender quais são as informações que você precisa, se envolver com os profissionais. Então, qualquer trabalho, né? Exato. Então, eu não vou falar que é fácil, mas também não é difícil. Quando a gente atua com paixão, quando a gente gosta daquilo que você faz, parece até uma frase de efeito, um clichê, mas não é. Mas é a pura realidade. Exato. Então, às vezes, você começa como um atendimento, e aí você se envolve com o planejamento, e aí você vai criando a linha, você vai criando o seu histórico profissional. Então, assim, é uma profissão que a gente ainda tem muito tempo ainda pela frente. Professor, que bate-papo bacana este, né? É importante as pessoas saberem que a publicidade de fato está presente hoje em todos os lugares e que ela tem tamanha importância para que as empresas possam dar visibilidade para a marca e assim conquistar cada vez mais adeptos, por dizer. Então, para encerrar, quer deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Agora, assim, nesse bate-papo super rápido que a gente teve, foi justamente para a gente levar um pouquinho do que é a publicidade. Mas o pessoal que quiser conhecer também a escola, pode vir, ficar à vontade, que as portas sempre estão abertas. E aí possibilita conhecer um pouquinho sobre a estrutura, né? Nós temos laboratórios que são referências também aqui, tanto os laboratórios de informática, quanto também os laboratórios que a gente coloca os nossos alunos ali para fazer os estágios. Então, fiquem à vontade, pode entrar que a casa é de vocês. Obrigado, viu, pela sua participação. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e, é claro, se inscrever aqui no canal Onoeste. Até a próxima!